Olá, bom dia, meus alunos do segundo ano, professor Márcio Macedo aqui com vocês. Olha só, eu já encontrei alguns alunos pela rua, já avisei isso. Eu deixei lá no portal duas atividades para vocês, uma de revisão com exercícios do primeiro trimestre e uma de sondagem pedagógica. Além na semana passada eu enviei roteiros com mais duas atividades, uma de Enem e a outra de atividade do portal do SAIS também. Essas foram impressas. Essas duas agora são online, está lá na tarefa online para vocês fazerem. O que eu vou fazer com essa videoaula de hoje? Eu escolhi 5 exercícios e vou resolvê-los aqui nessa videoaula para que possa auxiliar vocês na resolução desses outros exercícios que lá estão. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, por e-mail, pelo meu zap, não importa, eu vou retirar as dúvidas de vocês, qualquer uma que venha aparecer. Tá ok? Vamos lá então. Nosso primeiro exercício, que eu escolhi lá para a gente resolver, ele fala o seguinte: Roberto recortou moldes de forma geométrica para construir um sólido geométrico, 2 triângulos e 3 quadrados. O sólido construído por Roberto tem a forma de... Bom, gente, as questões de geometria, às vezes elas se tornam um pouco difíceis justamente pela dificuldade de abstrair e enxergar na sua mente o que o cara está falando. Então eu tenho que buscar maneiras de transformar esse cara em algo algébrico, para que eu possa facilitar a minha visualização. Quem tem uma boa visualização geométrica, abstrata, resolve essa questão muito fácil, tá? Quem não tem, tem que tentar dar o pulo do gato. E o pulo do gato está na diferença entre prisma e pirâmide. Por quê? Prisma tem duas bases, ou seja, prisma tem que ter dois lados iguais. Tem que ter dois lados iguais. Prisma, dois lados iguais. Pirâmide tem uma base, tá? Pirâmide tem uma base. Então a pirâmide vai ter os seus lados laterais iguais. Então, quantos lados eu tiver na base, tá? Quantos lados eu tiver na minha base, esses caras é que tem que ser iguais. Como eu estou falando aqui, ó, dois triângulos iguais, eu estou falando de um prisma. E de 3 quadrados, eu estou falando de um prisma de base triangular. Ok? Pirâmide não, prisma. Prisma de base triangular. Não pode ser uma pirâmide, porque pirâmide tem uma base só. Tá? Então não pode ser pirâmide, não pode ser pirâmide. Prisma não pode ter base quadrangular, porque eu tenho 3 quadrados. Então tem que ser um prisma de base triangular. Show? Bom, o segundo exercício, com 3 palitos de fósforo, tá ok? Eu faço o triângulo. Depois acrescento sempre mais 2 palitos e vou obtendo novos triângulos. Com base na figura, observa que P representa o número de palitos e T o número de triângulos. Eu tenho que criar uma fórmula. Olha como é que funciona. Eu tenho um triângulo e vou acrescentando 2 palitos e formando os novos triângulos. Então aqui no primeiro eu tenho 3, depois eu tenho 3, coloco mais 2, eu tenho 5 e por aí vai. Então vejam que a quantidade, a fórmula do total de palitos é a quantidade que eu tenho de triângulos, certo? Multiplicado por 2 mais 1. Então olha aqui, ó, um triângulo. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3 palitos. 2 triângulos. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Eu tenho 5 palitos. Então, ó, sempre, ó, a quantidade de triângulos vezes 2 mais 1. É aqui a minha resposta. Então, isso é uma solução algébrica para algo geométrico. Então, basta ver que eu consigo calcular isso através desta forma. A quantidade de triângulos eu multiplico por 2 e somo 1, que eu tenho justamente o total de palitos. Alguns alunos terão uma certa dificuldade justamente por conta dessa transformar em geometria em algo algébrico. Mas basta olhar direitinho que a gente consegue resolver. Tá ok? Outra questão muito interessante essa, muito interessante, tá? Porque ela induz a um erro muito comum.
Souza escreveu em seu diário a sequência dos números naturais 300 a 2014. Quantos algarismos ele escreveu? Antes de eu começar a resolver, nós temos que lembrar o seguinte: quantos números tem de 0 a 10? Alguns responderiam para mim: fácil. 10 menos 0 tem 10. Será? Vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, tem 11. Ué, mas peraí. Por que eu tenho 11? Porque eu conto 0. 0 também é número. 0 também é número. Então, qualquer conta que eu faça, do maior menos o menor, eu tenho que somar o 0, ou seja, somar mais 1. Então, olha só, se eu quero saber a sequência de números, de algarismo que eu vou utilizar, eu tenho que ter de 300, vamos lá na resolução, de 300 até 399, eu tenho justamente 699. Mas eu conto mais 1, então eu tenho 700. 700 números, que como eu vou utilizar 3 algarismos, então 2100. Agora, de 1000 a 214, todos eles têm 4 algarismos. Então, 2014 menos 1000 mais 1 vai dar 1015. Daria 1014 mais 1, 1015. Que multiplicado por 4, já que agora eu tenho 4 algarismos, 4060. Somando os dois vai dar 6160. Então, lembrar que toda vez que cair problemas envolvendo quantidade de números e algarismos, eu não posso esquecer que eu sempre conto mais um. Mas, Márcio, quanto é que tem de 2 a 3, de 2 a 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca, de 2 a 10 tem 9? Ué, mas não é de 2 a 10, não é 8? É porque eu sempre esqueço que eu tenho que contar o primeiro também. Tá ok, galera? Fica muito atento nessa aí, hein? Próxima questão. O pirata Barba Negra encontrou a seguinte pista em um mapa do tesouro. Caminhe no sentido norte tantos metros quanto for a 10ª parte do número de barris totalmente cheios de água necessárias para encher a cova do leão. Sabe-se que a capacidade de um barril totalmente cheio é de 60 litros e que a cova do leão tem a forma de um paralelepípedo com as medidas indicadas que ali estão. Considerando o enunciado, pode-se concluir que o pirata deverá caminhar uma distância igual em metros de... Bom, primeira coisa, eu tenho que calcular o volume desse paralelepípedo, certo? E aí, esse volume, eu vou colocar ele, transformar ele em volume de barril, que tem a ver cada barril com 60 litros, para eu saber, aí sim, caminho para o norte, tantos metros quanto for a 10ª parte do barril totalmente cheio. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Um barril tem 60 litros, ok? O volume da cova, altura, comprimento e profundidade, 2 vezes 3,72 vezes 2,5, 18,6 metros cúbicos. Mas eu tenho que lembrar daquela transformação de metro cúbico ou decímetro cúbico para litro. Eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro e que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se eu tenho 18,6 metros cúbicos, eu terei 18.600 litros, que aqui está. Opa, legal, cara, 18.600 litros lá dentro da cova do leão. Vou dividir por 60 para saber quantos barris eu tenho. Então, eu tenho 310 barris. Poxa, caramba, mas eu quero andar a 10ª parte disso. Não é o que o problema fala? Então, pego 310 e divido por 10. Ou seja, eu vou andar 31 metros para o norte. E aí eu chego lá no meu tesouro. Ok, galera? Bom, a próxima. Considere a sequência dos números formados 2, 3, 5, 11, 13. E aí o próximo número que completa a sequência. Rapaz, esse problema é tranquilaço, desde que você enxergue a sequência. Aí vai de 2 para 3, vai 1, de 3 para 2 vai 2, depois vai 2 de novo, depois vai 4, depois vai 2. Nossa, Márcio, não tem sequência.
Tem, é que às vezes a gente não consegue enxergar de cara. Essa aqui é bem tranquila, é uma sequência formada por números primos. 2, 3, 5, 7, ou seja, só tem número primo. 19, 23, 29, 31. Depois do 31, quem é o próximo primo? 32 não, 33 não, 34 não, 35 não, 37 seria o próximo primo, já que 33 é 3 vezes 11, 35 é 7 vezes 5, então é 37 seria o próximo primo. Essa seria a resposta. Tá ok, galera? Bom, resolvi aí 5 exercícios. Eu espero que vocês agora consigam resolver os próximos que lá estão, tá ok? Vão lá, entra na atividade. Se não conseguir, manda por mim, por e-mail, por zap, que a gente ajuda vocês. Um abraço, até a próxima.